deliciosos chocolates Cacau Show. Oferecemos o serviço de entrega em toda Natal, totalmente grátis. Nossa loja fica localizada na Avenida das Cirandas, número 1146, em Nova Natal. O telefone para contato é o 849-8864-4704. O Instagram, @mocinhachique. Mocinha Chique Cosméticos, a sua loja de cosméticos. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao seu Jornal da Litoral. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2024, começando mais um JL, trazendo para você as principais notícias e atualizações do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. E a partir de agora você pode assistir a nossa programação também através das nossas plataformas digitais na internet. É só você acessar @TV Litoral RN e curtir o nosso Instagram e também nos seguir por lá e acompanhar todos os nossos conteúdos, também na nossa página no facebook.com e ainda no nosso YouTube, canal do YouTube oficial da TV Litoral. Vamos começar o nosso JL desta sexta-feira, trazendo para você as primeiras manchetes da área policial do Rio Grande do Norte. Um homem teve o seu carro furtado, roubado, na noite de ontem, na zona norte da capital Potiguar. A polícia conseguiu recuperar o veículo. Noite de quinta-feira bastante agitada na zona norte de Natal. Como você vê, esta é a viatura do 16º Batalhão. Olha só como é que foi a história. O cidadão de bem estava chegando em casa, no seu carro, modelo Classic, quando já se deparou pelos criminosos, onde disse para ele que era um assalto. Os criminosos estavam bastante agressivos. Foi ali na Pompeia, zona norte de Natal, já próximo também à Avenida Itapetinga, mas com o belíssimo trabalho da Polícia Militar, porque olha só como é que foi. Ele foi assaltado na Avenida Pompeia, zona norte de Natal, e a polícia conseguiu encontrar o carro em Extremóis. Antes de estacionar o carro na frente de casa, três caras armados já me renderam, me jogaram dentro do carro e seguiram comigo, pedindo para eu sempre baixar a cabeça e não olhar para nenhum deles, senão ia atirar em mim. Uma arma na minha cabeça, outra na minha barriga, enquanto o outro estava dirigindo. E me soltaram perto de Extremóis, no meio do mato, onde eu não sabia nem onde estava. O seu carro, ele tinha rastreador? Não tinha. Não tem rastreador, só estava com um alarme. Aí me fizeram dizer todos os segredos que o carro tinha para ligar, bem agressivo comigo. Aí só o que estava dirigindo ainda dizia, tem calma aí com o boy que ele está colaborando. Mas o outro querendo me bater, querendo atirar em mim, estava meio doidão, não sei o que ele tinha, acho que era drogado. E seguiram para Extremóis. Aí me soltaram no meio do mato, consegui a ajuda de transeuntes. E assim cheguei em casa, né, andando, cheguei aqui primeiro para dar o depoimento e abrir o BO. E graças a Deus foi achado o carro, mas levaram todas as minhas ferramentas de trabalho. Para a gente finalizar, você tem assim algumas características dele para que a polícia possa pegar eles? Era um magro alto, moreno, cabelo pintado de luzes, um baixinho e um meio gordinho branco. Este foi o veículo tomado de assalto pelos criminosos na zona norte de Natal, Avenida Pompeia. Ele estava chegando do trabalho em casa, quando se depara pelos criminosos, que faz o assalto com o cidadão de bem e já pergunta a ele se o carro teria algum rastreador, se teria até mesmo algum alarme. O carro tinha alarme. E só que com o belíssimo trabalho da Polícia Militar, conseguiu recuperar o carro que foi encontrado em Extremóis. E o 16º Batalhão Polícia Militar conseguiu recuperar. Como você vê, ele está aqui em cima do reboque. O proprietário do veículo já está na plantão Zona Norte, onde vai fazer todo o procedimento para ter o seu bem de volta
para casa. Com as imagens de João Maria Martins, Everton Medino, para a TV Litoral. E a Polícia Civil prendeu um homem acusado de perseguir uma adolescente em escola do interior do Rio Grande do Norte. A Polícia Civil prendeu um homem por perseguir um adolescente no interior do estado do Rio Grande do Norte. Policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Touros cumpriram nesta quinta-feira, 6 de junho, um mandado de prisão contra um homem de 39 anos por perseguição e por descumprir medida protetiva de urgência. O caso ocorreu em Touros, município do estado do Rio Grande do Norte. Segundo relatos, o suspeito, ele aparecia na escola da vítima durante a saída e a seguia até a sua residência. A adolescente desenvolveu transtornos psicológicos como resultado da perseguição a qual ela sofria quando ia para casa. Segundo informações, a adolescente começou a passar por problemas psicológicos quando ela conversou para a mãe, que estava até tendo o desejo de tirar a própria vida. E, segundo informações, o crime configura como um crime de stalking, previsto na Lei 14.132/2021. Após a equipe da Polícia Civil ter tomado aí o conhecimento da situação, foi feito um pedido de medida protetiva e, posteriormente, um pedido de prisão preventiva contra o investigado. No início da tarde de hoje, policiais da Delegacia de Polícia de Touros deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem de 39 anos de idade. Ele é acusado de perseguir uma adolescente de 13 anos de idade no município de Touros. Segundo as investigações, o homem aguardava escondido a saída da menina do colégio e a perseguia constantemente. A adolescente chegou a ter crises psicológicas, declarou para a mãe dela que por vezes gostaria até de se suicidar, teve crises de automutilamento e compareceu até a delegacia de polícia para pedir socorro. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva e no início da tarde de hoje o acusado foi capturado. A Polícia Civil pede que as pessoas que tenham conhecimento de infrações da mesma natureza que liguem para o número 181 e façam sua denúncia de forma anônima. Vamos agora saber mais informações a respeito da área da segurança, desta vez sobre a segurança internacional. Vamos ao Oriente Médio saber como está a situação da guerra por lá. Os Estados Unidos pediram nesta última quinta-feira, dia 6, que o governo israelense seja mais transparente sobre o ataque a uma escola da ONU na faixa de Gaza, inclusive sobre se crianças foram mortas. Washington pediu transparência a Israel nesta quinta-feira sobre o ataque a uma escola das Nações Unidas em Gaza. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, lamentou a morte de crianças e civis no episódio. Vimos os relatórios, vimos os vídeos, vimos as alegações de que 14 crianças foram mortas neste ataque. E certamente, se isso for verdade, se crianças foram mortas, está claro que não eram terroristas. O governo de Israel disse que vai divulgar mais informações sobre este ataque, incluindo os nomes das pessoas que morreram. Esperamos que sejam totalmente transparentes ao fornecer essas informações. O exército de Israel admitiu ter realizado um ataque de precisão a um batalhão do Hamas dentro da escola administrada pela Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Segundo fontes médicas, ao menos 37 pessoas morreram nesta quinta-feira no bombardeio realizado por aviões israelenses contra o local. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou após o incidente
que o ataque constituía um novo exemplo terrível do preço que pagam os civis palestinos em Gaza. E os cidadãos de Jerusalém vivem sob o terror dos atentados de 7 de outubro e da guerra na faixa de Gaza. Apesar da tentativa de manter a normalidade, muitos se sentem isolados e também odiados devido às críticas internacionais sobre a violência da resposta militar de Israel no início no território palestino desde o ano passado. A guerra em Gaza é um fantasma na mente de muitos israelenses traumatizados pelos atentados de 7 de outubro, quando milicianos do Hamas mataram 1.194 pessoas no sul de Israel. O governo do Estado judeu respondeu ao ataque com força extrema, o que desencadeou até agora mais de 36.500 mortes, a maioria civis. A retaliação israelense recebe críticas da comunidade internacional, que clama por um cessar-fogo imediato. Em meio à tensão diplomática e após protestos que chegaram a universidades do mundo inteiro, muitos israelenses se sentem odiados. Olha, a vida aqui continua normalmente, mas claro, como todos estão conectados, podemos ver o que está acontecendo e podemos sentir que somos realmente odiados em todos os lugares. Também temos amigos, e cada amigo tem um impacto extraordinário, porque de repente dizemos, uau, há alguém que nos entende. Porque, na verdade, temos a sensação de que estamos sendo acusados de colonialistas e imperialistas, enquanto nos vemos como refugiados. Eu acho que é um inferno. É realmente um inferno que tenhamos tantas pessoas protestando contra Israel, pró-Hamas, sem reconhecer a tragédia para as 1.200 pessoas que foram mortas de forma tão horrível. E os reféns, os sequestrados que ainda estão detidos, e as famílias. De acordo com Israel, os combatentes do Hamas sequestraram 251 pessoas. Cerca de 120 permanecem em cativeiro em Gaza, das quais 41 teriam morrido. Após receber solidariedade no início, Israel viu o apoio ruir, principalmente após o bombardeio ao campo de refugiados em Rafah, que deixou 45 mortos. O ataque foi condenado de Pequim a Washington. Apesar do isolamento internacional, muitos israelenses mantêm o apoio à resposta militar do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Não acho que Israel deveria se importar com o que o mundo tem a dizer. Existem tantos outros problemas que são maiores do que a pequena Rafah e que o mundo deveria se preocupar. E para ser honesto, o Hamas começou com tudo, e não foi apenas a partir de 7 de outubro. As pessoas simplesmente não conhecem a verdadeira história, porque há 1 bilhão de árabes muçulmanos no mundo e somos apenas 6 milhões em Israel. Eles têm sua narrativa da história e nós somos apenas alguns. Acho que eles ouvem muitas mentiras na mídia e nas redes sociais. Eu não os culpo, mas esta é a verdade. Israel tem sofrido inúmeros reveses diplomáticos por causa da campanha em Gaza. O Tribunal Penal Internacional solicitou mandados de prisão contra Netanyahu e 3 líderes do movimento palestino Hamas por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Espanha, Irlanda, Noruega e Eslovênia reconheceram oficialmente nas últimas semanas a Palestina como Estado. A iniciativa é considerada pelo governo israelense uma recompensa ao terrorismo do movimento islamista Hamas. E um juiz federal dos Estados Unidos ordenou ao ex-assessor-chefe da Casa Branca durante o governo de Donald Trump, Steve Bannon, que se apresente até o dia 1º de julho ao presídio para iniciar o cumprimento da sua pena de 4 meses. Steve Bannon, ex-assessor-chefe de Donald Trump, condenado por desacato, deve se apresentar na prisão até 1º de julho. Um dos autores intelectuais da campanha presidencial do republicano em 2016, ele foi condenado em julho de 2022 por desafiar uma intimação para testemunhar perante o Congresso. Na ocasião, Bannon era investigado no episódio do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores de Trump. Poucos meses depois, o ex-assessor foi condenado a 4 meses de prisão, mas permaneceu em liberdade enquanto recorria.
No mês passado, um tribunal federal de segunda instância manteve a condenação, mas um juiz revogou sua fiança e ordenou que ele se apresentasse à prisão. Após a audiência, Bannon disse que nada o silenciará e garantiu que Trump vencerá em 5 de novembro de forma esmagadora nas eleições, que são antecipadas como uma revanche entre o ex-presidente e o atual presidente democrata Joe Biden. E o Jornal da Litoral vai rapidinho para um intervalo comercial e na volta você confere outras notícias e atualizações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. A gente volta em instantes. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com de provadores. Trabalhamos com as principais marcas Eudora, Clorofila, Mahogany e temos uma variedade de miniaturas de Jequiti para criançada. E também Natura, Boticário, Água de Cheiro, temos também Capitania do Cheiro, joias como Romanel e em datas comemorativas os deliciosos chocolates Cacau Show. Oferecemos o serviço de entrega em toda Natal, totalmente grátis. Nossa loja fica localizada na Avenida das Cirandas, número 1146, em Nova Natal. O telefone para contato é o 849-8864-4704. O Instagram, @Mocinha Chique. Mocinha Chique Cosméticos, a sua loja de cosméticos. Moradores de um trecho da Avenida José Luiz da Silva, no bairro Nossa Senhora da Apresentação, têm cobrado obras de infraestrutura para solucionar os perigos causados pelas crateras que têm sido abertas nos últimos meses na avenida. Estamos na Avenida José Luiz da Silva, onde moradores nos relataram e convidaram a nossa equipe de reportagem a mostrar um problema que já se torna crônico aqui nesta avenida. Crateras como esta, que você está vendo nas imagens de João Maria Martins, frequentemente se abrem aqui na Avenida José Luiz da Silva. Um buraco que era pequeno quando se iniciou, hoje está praticamente uma lagoa. Você vê que com as últimas chuvas ele aumentou muito e segue aqui acumulando água. E como a gente pode ver aqui, por favor, João Maria, mostre aqui, ó, essa parte do asfalto está cedendo. Então, a tendência é que esse buraco aumente nos próximos dias. Temos aqui algumas barricadas, alguns obstáculos que foram colocados pelos próprios moradores da região, até porque os principais responsáveis por fazer a manutenção, né, e tampar esse buraco não vieram aqui e nem deram nenhuma data para que esse problema fosse resolvido. Você vê que os carros têm que estar desviando pelas laterais, certo? Isso tem causado transtorno, tem causado acidentes, inclusive, risco de crianças que brincam, que passam pela avenida aqui de bicicleta. Eles, olha aí o pessoal passando e reclamando dessa cratera que se abre aqui com frequência. Não é a primeira vez que acontece esse problema aqui e essa não é a única cratera que tem aqui nessa avenida. Pouco mais à frente, nós temos outra cratera que também está causando transtorno para os moradores e para todos os usuários que passam aqui pela Avenida José Luiz da Silva. E vamos mostrar para você. E olha só, aqui é a segunda cratera da José Luiz da Silva. A gente recebeu aqui informações de um morador que mora nessa rua há mais de 30 anos. E ele disse que acompanhou toda a obra de construção de uma galeria que passa aqui, que vem desde o Conjunto Primavera até chegar ali no Santarém, passando também pelo José Sarney. Essa galeria faz parte desse complexo, certo? Fluvial, que foi criada para esgotar
vamos dizer assim, toda a água da chuva, toda a água do esgoto. Porém, existe um problema. Lá, pouco mais de 500 metros de uma quadra a outra, existe a galeria que é coberta com chapas de aço. Isso mesmo que você ouviu. E essas chapas, segundo moradores, já foi constatado que estão cedendo, porque já são muito velhas. Há muito tempo que existe essa galeria e as chapas agora, devido à corrosão do tempo, ferrugem, tudo, elas estão cedendo. Por isso, o asfalto cede desse jeito. Na primeira cratera que mostramos, um morador também nos relatou que um cano da Caerne também estourou devido a esse problema. Então, está se cogitando a possibilidade dessa cratera ter sido causada por causa das chuvas, mas essa informação não é verídica. As crateras estão aparecendo na José Luiz por conta de um problema crônico na galeria fluvial que passa por essa avenida. Ano passado, em 2023, foram 6 crateras iguais a esta nessa mesma avenida. Você vê agora nas imagens de João Maria Martins o buraco que, como o primeiro que mostramos, também ameaça ceder e aumentar cada vez mais com as chuvas que caem na capital potiguar nos últimos dias. Aqui nós estamos na Avenida José Luiz da Silva, no bairro Nossa Senhora da Apresentação, uma das principais avenidas desse bairro. E esse problema crônico se arrasta há anos, segundo os moradores aqui desta comunidade. Antes de eu morar aqui já existia, não era asfaltado, mas já existiam esses problemas, né? A comunidade carente de muitas coisas, mas o principal, como vocês podem ver, é a situação dessas crateras, que não são uma, são várias, como vocês mesmos já mostraram aos telespectadores, e não tem solução, né? No ano passado, a Prefeitura do Natal veio, tentou solucionar, mas todo o período de chuva é essa complicação para os moradores, comerciantes, as crianças para ir para a escola. Temos uma escola aqui a 100 metros e é complicado essa buraqueira aqui. Transporte não passa aqui. Tem até Ubers que não querem nem vir, porque isso aqui é arriscado. Você vê a cratera aqui, só esse buraco aqui. Mas já vieram engenheiros aqui e disseram que a proporção é que ele esteja todo fofo ao redor, né? E as casas ficam comprometidas, os comércios ficam comprometidos e o poder público não chega, né? E nós queremos pedir à Prefeitura do Natal que se pronuncie, que mande suas equipes, mande as suas secretarias vir resolver essa situação, porque não pode continuar desse jeito, entendeu? Esse ano já veio alguém da Secretaria de Infraestrutura, da Caerne ou de algum órgão que pudesse resolver esse problema aqui, tentar pelo menos analisar a possibilidade de fazer uma obra? Não, negativo. A única instituição que teve aqui sinalizando para que os carros não sofressem acidente foi a STTU. Mas nenhuma engenharia veio aqui, nenhuma secretaria veio aqui, nenhum órgão por parte, nem Caerne, nem Prefeitura do Natal, nunca vieram observar essas crateras. Como já disse, repito, são várias na mesma localidade. Não veio nenhum órgão aqui observar, não. E uma outra cratera aberta há mais de 8 meses tem tirado o sossego dos moradores da Avenida Maranguape, no conjunto Vale Dourado, na zona norte de Natal. A nossa equipe de reportagem veio hoje à Avenida Maranguape, cruzamento com a Avenida São Francisco. Problema crônico que vem se arrastando desde meados de 2023. E esta cratera segue aqui, atrapalhando a vida dos moradores e de quem precisa transitar pela Avenida Maranguape, passando também pela Rua São Francisco. Nós conversamos com alguns moradores daqui da região que nos relataram quanto esse problema vem afetando a vida dessas pessoas que moram aqui nessa comunidade. Já vai fazer um ano que esse problema está aí e não é resolvido. E não vai ser resolvido tão cedo. Tão cedo eles não vão resolver isso aí. A princípio, quando apareceu o primeiro buraco, que era bem menor, as autoridades informaram a população que tinha sido causado por quê? Causado porque isso foi um esgoto aí, o cano do esgoto aí que quebrou aí dentro e foi crescendo e foi aumentando e está aí o estado que está.
e já teve vários casos de acidentes aqui. Teve vários casos de acidente aqui. Vários casos de acidente já teve aqui. Isso é uma vergonha para aquele prefeito de Natal. E ninguém nunca deu um prazo, vai terminar daqui a tantos dias. Que prazo? Eles dão prazo para nada, que eles estão comendo dinheiro aí adoidado sem fazer o serviço. Mas, menina, eles não vão dar prazo aqui para nada não, meu amor. E vão enrolar aqui uns 2 ou 3 anos ainda para frente. Senhora aqui com esse pé de pau aqui, em tempo de cair por cima da casa dela, fazer uma desgraça com ela, ninguém vê isso para vir cortar. É isso aí, Dona Rita deu o depoimento dela, depoimento de revolta pela situação. Um buraco que começou com proporções menores, que poderia ter sido resolvido rapidamente, com ação rápida das autoridades, a Secretaria de Infraestrutura do Natal, porém vem se arrastando há quase um ano. E ao longo desse tempo já tivemos vários acidentes, inclusive casas que têm risco de desabamento por estar ali, né, na lateral dessa cratera. E o que a gente vê é poucos profissionais trabalhando em uma obra que vem se arrastando ao longo do tempo. Em 2023, essa cratera se abriu e já estamos em meados de 2024. Daqui a pouco vamos fazer a festa de aniversário de 1 ano dessa cratera. E a população segue revoltada, com razão, é claro, por esse problema que está atrapalhando a vida dos moradores, impedindo a vida de quem precisa transitar na Avenida Maranguape, juntamente com a Avenida São Francisco, e também o comércio local está sendo seriamente atingido por esse problema que a gente está mostrando aqui hoje. Com imagens de João Maria Martins, Michael Nascimento, para a TV Litoral. E fica aí a nossa cobrança às autoridades públicas de Natal, mais precisamente a Prefeitura da cidade, junto com a Secretaria de Urbanismo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta última quinta-feira sua 4ª visita ao Rio Grande do Sul desde o início das fortes chuvas que devastaram o estado. O líder petista assinou durante a viagem as medidas provisórias de apoio financeiro e destinadas à reconstrução das regiões afetadas pela tragédia climática. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e esteve em áreas atingidas pela catástrofe climática que há um mês assola a região. Em sua 4ª visita ao estado após as enchentes, o presidente foi a Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, na região do Vale do Taquari. Lula aproveitou a ocasião para assinar uma lista de medidas provisórias com novas ações de socorro aos municípios gaúchos. O governo federal vai cuidar de fazer com que todas as pessoas que perderam a sua casa tenham a sua casinha de volta para poder morar dignamente aqui no Rio Grande do Sul. Uma das medidas permite o pagamento de um auxílio que tentará preservar empregos. Ele garante os recursos para o aporte de 2 salários mínimos para 434 mil trabalhadores formais. A primeira parcela da ajuda, no valor de R$ 1.412, deve ser liberada no mês de julho. E o movimento dos trabalhadores sem terra, chamado de invasor por críticos, acabou se tornando um símbolo da esquerda popular brasileira. Em Brasília, uma ocupação mostra a luta de um povo que busca um local para plantar. Cercado por árvores frutíferas, Adonilton Rodrigues finca a enxada em terras ocupadas irregularmente no Cerrado. A pequena plantação é à frente de um antigo conflito no Brasil que bate à porta do presidente Lula. O terreno faz parte do acampamento 8 de março, instalado desde 2012 em Planaltina, a 50 quilômetros de Brasília, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O movimento continua fortemente mobilizado 40 anos depois da fundação. Cerca de 30 ocupações foram registradas desde abril em 12 estados, além do Distrito Federal.
A questão é a correlação de forças. Então, como está colocado isso hoje, né? O agronegócio continua se configurando como uma parcela extremamente ambiciosa, preterindo muitos recursos públicos e preterindo muito poder por dentro do governo. E a questão colocada para nós na luta pela reforma agrária é exatamente conseguir estabelecer uma correlação de forças do ponto de vista popular que consiga puxar o governo para junto das nossas pautas que venham de encontro aos interesses do agronegócio. Dá para ver nitidamente o que é a agricultura familiar, por que o MST luta e o que é o agronegócio que está ali do lado, né? Então, hoje esse cara ele cria gado nessas terras, então o milho é passilo de gado e a gente aqui, além da gente tirar a nossa própria autossustentação, né, a gente também faz processo de solidariedade e futuramente a gente quer escoar para melhorar não só a vida da gente que está aqui, mas também a vida do pessoal na cidade que está passando fome. As ocupações fazem parte de jornadas anuais de protesto dos movimentos camponeses e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar afirma que quase todas foram desarticuladas, enquanto o MST garante que só 4 foram desmanteladas. Os apelos por distribuição de terras não surpreendem em um país onde 61% do território agrícola está nas mãos de 1,4% das propriedades, de acordo com dados oficiais. A concentração é resultado dos latifúndios da era colonial ou dos apoios estatais dirigidos aos grandes produtores na segunda metade do século passado. Criado no final da ditadura militar, o MST levantou a bandeira da reforma agrária e se tornou um símbolo da esquerda popular brasileira. Mas o latifúndio, como estrutura agrária, ele segue existindo no Brasil. Esse poder agrário que se estabeleceu já com o nosso processo da colonização, ele segue existindo quase que inalterado até hoje no Brasil. Então ele segue sendo uma força vigente no nosso país. Acusados de serem invasores por críticos, defensores do MST argumentam que apenas buscam terras consideradas improdutivas, com dívidas ou investigadas por trabalho escravo e promovem uma agricultura familiar sustentável. O presidente Xi Jinping elogiou a amizade da China com o Brasil nesta sexta-feira, ao afirmar ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que visita Pequim, que os laços entre os países vão muito além dos âmbitos das relações bilaterais. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, visita a China em uma tentativa de reforçar os laços entre os dois países. O presidente chinês Xi Jinping elogiou a amizade das duas nações. China e Brasil, países em desenvolvimento e importantes mercados emergentes, têm um relacionamento que vai além do nível bilateral e é um modelo para a promoção da cooperação ambiental entre os países em desenvolvimento e a estabilidade no mundo. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, com mais de 180 bilhões de dólares, ou 946 bilhões de reais em comércio bilateral em 2023. Desde que retornou ao poder no ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta estabelecer um equilíbrio delicado, busca aprofundar os laços com a China e, ao mesmo tempo, melhorar as relações com os Estados Unidos. Brasil e China tentaram estabelecer uma posição como mediadores no conflito da Ucrânia, ao mesmo tempo que se recusaram a adotar sanções contra a Rússia por sua invasão. A visita de Alckmin a Pequim foi apontada como uma iniciativa para preparar a adesão do Brasil ao enorme projeto de infraestrutura chinês, conhecido como Iniciativa do Cinturão e Rota. E o governo de Barrocos confirmou nesta quinta-feira que 4 pessoas morreram em um incêndio em um complexo comercial na Medina de Fez. Um incêndio atingiu um complexo comercial na Medina de Fez. A Medina é considerada a maior do mundo e foi fundada no século IX pela antiga civilização de Idríssides. Autoridades do país árabe confirmaram nesta quinta-feira que 4 pessoas morreram por causa do fogo em um complexo comercial da cidade histórica. O incêndio ainda provocou 26 feridos, 3 deles em estado grave, assim como danos materiais significativos em quase 25 lojas no centro da localidade marroquina. Os primeiros indícios são de que as chamas tenham sido provocadas por um curto-circuito durante as obras de construção de um estabelecimento. A Medina de Fez é uma grande área turística com cerca de 280 hectares. A cidade é uma das mais bem preservadas do mundo árabe muçulmano.
E o Ministério da Saúde russo anunciou nesta quinta-feira que uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas, incluindo 5 crianças, na colisão de 2 bondes na cidade de Kemerovo, na Sibéria. 2 bondes se chocaram nesta quinta-feira na cidade russa de Kemerovo, na Sibéria. O Ministério da Saúde confirmou que o acidente deixou 1 morto e cerca de 90 feridos, incluindo 5 crianças. Apesar de todos os esforços dos médicos, uma vítima morreu. Iremos nos reunir com os familiares. Certamente daremos todos assistência. As imagens mostram como um bonde perdeu o controle em uma descida e bateu em outro que estava parado para a entrada de passageiros. O Comitê de Investigação russo, encarregado de crimes graves, declarou ter aberto um inquérito sobre o acidente. E as autoridades bolivianas informaram que o colapso de uma ponte no norte do país deixou 5 mortos e 3 desaparecidos. O desabamento de uma ponte no norte da Bolívia deixou mortos e desaparecidos. Autoridades locais relataram que crianças estão entre as vítimas, mas não especificaram se todos os atingidos pertencem à mesma família indígena, que no momento do desabamento estava descansando sob a ponte. 5 corpos já foram resgatados e estamos aguardando os outros 3. O caso foi registrado em Santa Ana de Iacuma, comunidade indígena de cerca de 18.500 habitantes e localizada a 400 quilômetros de La Paz, quando um caminhão de alta tonelagem causou a queda da estrutura. Eles já localizaram os corpos. Agora estamos esperando uma esmerilhadeira, um motor leve para poder quebrar o concreto e também a retroescavadeira chegar. A ponte entrou em operação em 2011 e custou aproximadamente US$1.400.000. A estrutura era a única ligação entre Santa Ana de Iacuma e Trinidad, capital do departamento de Beni. E a Espanha se uniu à África do Sul na ação que o país move na Corte Internacional de Justiça contra a operação israelense na faixa de Gaza. Há uma semana, o governo espanhol decidiu reconhecer o Estado palestino. A Espanha decidiu se unir à África do Sul na ação contra Israel na Corte Internacional de Justiça por sua operação em Gaza. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Álvarez, em uma entrevista coletiva em Madrid, uma semana após a Espanha reconhecer o Estado palestino. Delito de genocidio, esa es la labor del tribunal y, como he dicho en muchas ocasiones, por supuesto, España, igual que está haciendo con las medidas cautelares, apoyará la decisión que tome el Tribunal Internacional de Justicia. A África do Sul iniciou o processo na CIJ, principal tribunal da ONU com sede em Haia, no ano passado, alegando que a ofensiva israelense em Gaza viola a Convenção da ONU sobre Genocídio de 1948. Israel rejeita essa acusação com veemência. Em outra decisão, anunciada em janeiro, a CIJ ordenou que Israel fizesse o possível para evitar atos de genocídio durante suas operações militares em Gaza. Desde então, a África do Sul argumentou várias vezes perante ao CIJ que a terrível situação humanitária em Gaza obriga o tribunal a emitir novas medidas de emergência. Em 24 de maio, a Corte ordenou o fim da operação militar israelense em Rafah, no sul da faixa de Gaza, onde centenas de milhares de civis estão aglomerados desde o início do conflito entre Hamas e Israel em 7 de outubro. As decisões da CIJ são juridicamente vinculantes, mas o organismo não dispõe de meios para implementá-las. Por exemplo, a Corte ordenou à Rússia que acabasse com a invasão da Ucrânia, o que não teve qualquer efeito. E nesta sexta-feira encerramos o nosso JL, agradecendo a você pelo carinho e pela sua audiência em todo o Brasil, prometendo voltar na próxima semana, segunda-feira, se assim Deus nos permitir. E não se esqueça, hein? A TV Litoral está na cobertura 100% do maior evento junino da cidade de Ceará-Mirim, o Santo Antônio do Povo 2024. E hoje estaremos lá fazendo mais uma vez a cobertura deste evento. E na segunda-feira você vai conferir
tudinho completo na programação da sua TV Litoral. Fique agora com a Sessão Heróis. Em seguida, às 17 horas, tem o Cidade Urgente, segunda edição. Logo após, Natal News com outras notícias do estado do Rio Grande do Norte. Um forte abraço para você, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa